Depois de mais de uma década vendo Resident Evil perdido nos cinemas, eu finalmente sinto que algo tá mudando, galera. Porque esse novo reboot não parece apenas mais uma tentativa de adaptar os jogos. Ele parece entender o verdadeiro potencial desse universo. E o motivo disso me deixou extremamente animado, galera. Porque pela primeira vez em muitos anos, Resident Evil pode finalmente contar uma nova história dentro de Raccoon City. Sem depender apenas de Leon, Jill, Claire ou do Chris. E honestamente, isso é algo que eu espero há mais de 10 anos e vocês vão entender. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. A ideia de acompanhar personagens inéditos tentando sobreviver durante o colapso de Raccoon City é praticamente um Resident Evil Outbreak em forma de filme. Ponto! E isso abre possibilidades absurdas para o terror dessa obra. Só fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te convencer hoje que esse filme vai ser muito bom. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Salve turma, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo e assim como o nosso querido Dave Jones, eu posso afirmar que sim, joguei todos esses jogos e vi todos esses filmes desde os anos 90. Resident Evil foi o primeiro jogo que eu zerei no PlayStation e com exceção do primeiro filme que eu gosto, nenhum dos outros filmes conseguiu trazer a atmosfera de Resident Evil para dentro das telas do cinema. E agora temos algo bom chegando, que é esse novo filme dirigido por Zack Krieger, o mesmo diretor de Barbarian, que ó, filmaço. Em Barbarian ele já mostrou que sabe trabalhar tensão, desconforto, claustrofobia e horror brutal. Inclusive uma sensação constante de perigo. Isso combina perfeitamente com Resident Evil, mas só isso não foi suficiente para me convencer. Eu já vou chegar lá e vocês vão entender. O mais interessante é que o diretor deixou claro que ele não quer simplesmente copiar os jogos cena por cena. Ele quer capturar a sensação de jogar Resident Evil. Nos primórdios, a franquia não foi apenas sobre história, sobre aqueles protagonistas que a gente ama. Era sobre medo, exploração, vulnerabilidade, armas biológicas. Fora aquela sensação tenebrosa de entrar em um lugar escuro sem saber o que está esperando por você. Quem viveu os anos 90 e jogou Resident Evil sabe do que eu tô falando. E tudo isso que foi revelado agora indica exatamente essa direção. A história desse filme acompanha um entregador médico chamado Brian, preso no caos de Raccoon City, durante os eventos de Resident Evil 2. E sinceramente isso é genial, porque ao invés de recriar os jogos mais uma vez, o filme pode mostrar uma perspectiva totalmente nova daquele desastre biológico. Como era viver em Raccoon City enquanto tudo estava desmoronando, e como pessoas comuns reagiram ao surto, como era tentar sobreviver enquanto a cidade inteira enlouquecia. E isso lembra muito a proposta de Resident Evil Outbreak, pessoas normais presas em um inferno impossível. E aqui entra a parte que mais me chama a atenção, já que as primeiras descrições do teaser e das exibições testes falam sobre neve, estradas abandonadas, acidentes violentos, caos urbanos, criaturas em esgoto, horror corporal pesado e zumbis extremamente agressivos. E tudo isso cria uma atmosfera quase apocalíptica. Algumas pessoas que assistiram ao filme chegaram a comparar ele como um Mad Max de terror, já que o filme é um thriller alucinante do começo ao fim, ele não para. E honestamente eu consigo entender completamente essa comparação, porque o filme parece ter uma energia muito mais desesperada e intensa.
Não aquela ação exagerada dos filmes antigos, mas uma sensação constante de sobrevivência, quase como se os personagens estivessem presos em um pesadelo vivo. Outra coisa extremamente importante é que os zumbis parecem finalmente perigosos de verdade, não apenas figurantes andando lentamente no fundo da cena. As descrições falam de infectados extremamente agressivos, causando acidentes, atacando em massa e transformando as ruas em puro caos. E honestamente isso é algo que a franquia precisava há muito tempo no cinema. O medo vinha justamente da sensação de que qualquer lugar podia se tornar mortal em segundos. Cada corredor era um risco, cada rua podia virar uma armadilha. E parece que o filme quer recuperar exatamente essa tensão. Mas Johnny, e as criaturas, as BOW, as armas biológicas vão estar no filme? Muita gente já começou a criar teorias sobre Tyrants, Hunters, Lickers e vários outros BOWs aparecendo no filme. Mas até agora muitas dessas criaturas ainda não foram oficialmente confirmadas. O que realmente sabemos é que existem relatos sobre criaturas grotescas, um horror corporal pesado e monstros escondidos em áreas subterrâneas e também nos esgotos. E sinceramente, acho até melhor o filme manter parte disso em segredo. Se não tiver nenhuma BOW vai ser uma grande decepção, o diretor já deve estar sabendo disso. Pelo que eu entendi vai ter sim, fiquem tranquilos quanto a isso. Olha, eu honestamente assistir o filme sem saber quando e onde elas vão aparecer vai ser muito legal. Inclusive seria muito interessante se aparecessem novas BOWs que não apareceram nos jogos. Mas isso já vai ser algo bem particular de cada pessoa, né, de cada indivíduo. Bem, a propósito, a fandom está completamente dividida. Uma parte acredita que finalmente teremos um Resident Evil realmente assustador, enquanto outra parte está decepcionada porque o filme aparentemente não será uma adaptação fiel dos personagens clássicos. Mas sinceramente, eu acho que esse pode ser justamente o maior acerto do projeto, porque Raccoon City sempre foi maior do que os protagonistas conhecidos. Tanto que voltamos para ela em Resident Evil 9, né não? Milhares de pessoas morreram naquela cidade, milhares viveram histórias que nunca vimos. E explorar essas histórias pode finalmente dar uma identidade própria para Raccoon City e Resident Evil no cinema. É simplesmente medo, tensão e sobrevivência. E eu sinceramente acredito que estamos diante de um filme que finalmente vai revolucionar a franquia nas telas do cinema e da TV. Lembrando que o lançamento está marcado para o dia 18 de setembro de 2026. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma! No Mistério TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão.